Salve, salve fiel! Tudo bem com vocês? Muito obrigado a você que já chegou aqui com a gente no canal Sangue de Raça. Valeu! Hoje sabadão, dia de Corinthians, mas a gente vem recheado de informações para vocês. Vamos falar sobre Roger Guedes, vamos falar sobre Paulo Guerreiro, sobre Fernandinho, sobre Felipe. As especulações já começaram para o segundo semestre. Calma. A gente vai falar tudo sobre vocês. Vamos falar sobre o jogo de hoje, da segunda rodada do Brasileirão. Corinthians e Avaí, na Neoquímica Arena, às 7 horas da noite. Provável escalação do Corinthians, provável escalação do Avaí. Quem vai para o jogo? Qual é o método de trabalho que o Vitor Pereira vai colocar para esse jogo? Mas antes de começar aqui, eu vou pedir para você aí, por favor, tá? Você que chegou aqui, é a primeira vez no canal? Seja bem-vindo no canal. Aqui o canal Sangue de Raça. E o canal recebe com o maior prazer de você aqui, tá bom? Então se inscreva no canal, deixe aí o seu like, por favor. O seu like ajuda demais a gente, tá? Participe da nossa enquete, vote na nossa enquete e venha deixar o seu comentário, porque aqui você tem voz, beleza? Sem mais delongas, começamos a falar sobre o jogo de hoje, tá? A gente já vai entrar no assunto Roger Guedes, a gente vai entrar nesse assunto das especulações, mas vamos começar primeiro falando sobre o jogo de hoje, tá? Corinthians e Avaí pela segunda rodada do Brasileirão. Corinthians, né, está lá no bolo de cima, Corinthians ganhou a primeira rodada fora de casa contra o Botafogo, 3-1, e recebe hoje a equipe do Avaí. Olha, é um jogo extremamente difícil, não vão achando que é goleada, que isso vai ganhar com o pé nas costas, não vai ser assim. A transmissão é do Premier para todo o Brasil, tá? Então, quem tiver Premier às 7 horas da noite vai assistir o jogo. O Avaí jamais venceu o Corinthians, tá? Jamais venceu o Corinthians aqui em São Paulo. Foram 7 jogos que foram feitos com 5 derrotas e 2 empates. E um deles, né, rebaixou o Avaí em 2015, naquele último jogo do Campeonato Brasileiro 2015, em que o Corinthians acabou empatando em 1-1, gol do Wagner Love. E, né, quem está no comando hoje da equipe do Avaí é o Eduardo Barroca, que o ano passado deu muita dor de cabeça ao Corinthians. Inclusive venceu 2 vezes o Corinthians na Neoquímica Arena com o Atlético Goianiense. E o Corinthians hoje vem com uma equipe muito modificada mesmo. A gente provavelmente aí vai ter estreia de jogador, vai ter jogador participando pela primeira vez. Foram relacionados 28 jogadores, tá? 28 jogadores para esse jogo. E olha, alguns deles serão cortados antes da início da partida. Então, são 5 deles que serão cortados, tá? O Corinthians ainda tem algumas dúvidas na escalação, mas o provável time do Corinthians, tá? A gente já vai falar. Quem não vai jogar é o Fagner, que cumpre a última suspensão daquela agressão que ele deu a um jogador de Juventude no campeonato passado. O Robson Bambu está com lesão no músculo anterior da coxa, além do Luan e Juan Oliveira, que estão na transição física de lesões, tá? Então o Corinthians não tem o Bambu, não tem o Luan e não tem o Juan Oliveira. A provável equipe do Corinthians de hoje, tá? Cássio no gol, Rafael Ramos, que vai fazer sua estreia hoje, tá? Rafael Ramos, lateral direito, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton. Essa é uma zaga muito nova, gostei demais da zaga. Então, Cássio, eu acho que deveria dar uma oportunidade ao Ivan hoje, né? Mas o Cássio é fominha, então vai Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton. O meio-campo do Corinthians, tá? O meio-campo com Duqueiroz, Cantígio e Juliano, tá? Então, esse meio-campo do Corinthians, o Cantígio como segundo volante, o Duqueiroz como aquele jogador, né, mais de contenção, e o Juliano como meia de ligação. E no comando de ataque teremos Adson voltando, né? Adson voltando, então o Adson vai jogar pela direita, o Roger Guedes na dele, na esquerda, e o Júnior Moraes. Então esse é o provável time do Corinthians de hoje. Deveremos ter aí o William, Renato Augusto, Paulinho, todos eles no banco de reserva. Se precisar, entra no segundo tempo. Mas, provavelmente, é essa equipe que treinou a semana, mas isso não quer dizer nada, porque o nosso querido Vitor Pereira
ele acaba fechando, né, as suas atividades e pode ser que mude aí, tá? Mas a provável equipe do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo, Lucas Piton, Duqueiroz, Canti, Juliano, Adson, Roger Guedes e Júnior Moraes. Gostei da equipe. Vamos ver se a equipe ela vai ter uma sequência aí, possa, né, ter uma grande atuação hoje. E ganhando hoje, o Corinthians engata 3 vitórias consecutivas, já tira a pressão que estava em cima do Vitor Pereira, dos jogadores, e começa a vislumbrar aí dias melhores. A equipe do Eduardo Barroca, tá? Provável time do Eduardo Barroca é o Douglas, aquele Douglas que passou pelo Corinthians, né? O Douglas, um loirinho que jogou pelo Corinthians, o Kevin, lateral direito, o Bressan, aquele do Grêmio, né? O Bressan do Grêmio, o Arthur Chaves e o Cortez, aquele também do Grêmio. No meio-campo, Ranielli, Bruno Silva e Vinícius Leite. E no ataque, Morato, Copete e Muriqui. Essa equipe provável do Eduardo Barroca. Então, hoje, às 7 horas da noite, na Neoquímica Arena, tá? Neoquímica Arena, às 7 horas da noite, tem mais um jogo do Corinthians. A arbitragem fica por conta de Bruno Arleu de Araújo, né? Árbitro FIFA. O assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. O assistente 2, Carlos Henrique Alves de Lima Filho. E o quarto árbitro, Douglas Marques das Flores. E o VAR fica por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Então, esse hoje é uma equipe do Corinthians muito modificada. Quarta-feira nós temos a Portuguesa do Rio de Janeiro, a Portuguesa da Ilha, lá em Londrina. E depois, sabadão, o Palmeiras na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão. Então, uma semana muito cheia para o Corinthians. E o Vitor Pereira está mudando, aí está fazendo testes, está fazendo também uma mesclagem dos jogadores. E vai ficar hoje para a gente ver Júnior Moraes, né? Como o Júnior Moraes vai jogar, Roger Guedes na posição de origem dele, também o Rafael Ramos, como que joga o Rafael Ramos, né? A zaga que a gente gosta, João Vitor, Raul Gustavo, o Lucas Piton, que vem de 2 boas partidas. Então é a equipe do Corinthians de hoje. Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto chato, tá? Um assunto chato. Eu acho que a gente está cansado, eu estou cansado já de a imprensa ela manipular os torcedores corintianos, tá? E eu vou falar de um assunto aqui chato que ontem, né, na sexta-feira santa, acabou tendo essa conversa. O repórter, né, setorista, qualquer que vocês querem falar, Marco Belo, da Rádio Transamérica, né, ontem emitiu uma informação, e aí essa informação acaba criando uma cisão, né, uma ruptura entre os jogadores e também a torcida do Corinthians. E vamos lá. O senhor Marco Belo, né, que é conhecido de vocês aí, um cara extremamente anticorintiano, tá? Anticorintiano. Ah, mas eu sou jornalista. Não interessa. Você fala para o torcedor corintiano através do seu canal, né? Então, se você fala através do seu canal para uma torcida do Corinthians, você tem que saber medir suas palavras. E aí, a informação foi assim: o Corinthians se reuniu com o empresário do Roger Guedes, Paulo Pitombeira, e caso apareça uma proposta para o 9 do Timão, o Corinthians não fará esforços para segurar o atleta. Bom, vamos lá. Eu sinceramente, é evidente, tá? É evidente que o Roger Guedes, nessa temporada, ele não está ele não tem o mesmo tipo de jogo que ele estava com o ano passado, jogando fora de posição, né? Com o Silvinho, com também o Vitor Pereira. Ele joga na ponta esquerda, aí coloca um cara para jogar de centroavante, que ele falou, não é a minha, eu não consigo jogar de centroavante, mas eu quebro o galho, né? E as pessoas, tudo bem, mas ele entra no segundo tempo, ele não consegue desempenhar um bom futebol, porque não sei das quantas, porque o cara é uma porcaria, porque aí chega um outro lá, um setorista, e fala assim, não, porque ele é perninha, porque ele é ruim. Esses mesmos torcedores que hoje metem o pau no Roger Guedes,
eram os torcedores que o ano passado pediam, pelo amor de Deus, venha Roger Guedes, iam nas redes sociais do cara, mandava, Roger Guedes, eu te amo, vem pro Corinthians. A gente passava horas e horas em lives falando de Roger Guedes, e aí as pessoas assim, não, porque o Roger Guedes tem que jogar no Corinthians. Aí o cara vem, arrebenta, faz um monte de gol, e esse ano não presta mais. Esse ano não presta mais, né? Esse ano, por causa de setoristas, por causa de pessoas que imitem opiniões e jogam contra o Corinthians, aí o que acontece? Acontece isso que está acontecendo. A torcida, porque o Roger Guedes é perninha, porque é ruim, porque nas quantas, porque paga 1,5 milhão, porque não... Olha, então, eu acho que o grande adversário do Corinthians, né, é o próprio Corinthians, porque a gente se sabota, nós nos sabotamos. É evidente que o Roger Guedes esse ano não está desempenhando um bom papel, não está bem, mas eu entendo também que o cara está fora de posição. Hoje ele vai jogar na posição dele, que é a ponta esquerda, aonde ele sabe jogar, aonde ele consegue desempenhar um bom papel. Então, eu acredito assim, quanto mais jogadores bons nós tivermos no elenco, melhor. Aí as pessoas dizem, não, porque tem que mandar embora, porque não sei das quantas. Olha, primeira coisa, sobre essa notícia, é uma notícia que eu digo para vocês que se não é fantasia, podia estar no Harry Potter, podia estar no Senhor dos Anéis, podia estar na Marvel, na DC, né, em qualquer plataforma, no multiverso da informação. Porra, primeira coisa, o Corinthians tem 40% do Roger Guedes. 40% do Roger Guedes é do Corinthians. Se surgir uma proposta, o Corinthians vai ouvir. Isso é claro, é evidente. O jogador também. Agora não, porque o Corinthians chamou o Paulo Pires. Isso é mentira, cara. Desculpa, mas isso é mentira. Desculpa, mas isso aí tá querendo criar digamos, uma ebulição no Corinthians, tá? Estão criar uma ebulição no Corinthians para que você, corintiano, já comece a viralizar o conteúdo do cara, que o cara bombe. É isso que eles querem. Eles estão pouco se preocupados. E o senhor Marco Belo é um moedor de Corinthians. Foi ele que fez toda aquela igrejinha com o senhor Carille. Ele vai no programa do senhor Neto, fala mal do Corinthians, que fala que o Corinthians vai perder de 3-0, não sei das quantas. Esse cara, ele odeia o Corinthians. E vocês entram nesse cara. Vocês pegam essa informação do cara e vão e viralizam. Eu já canso de falar. Quando o senhor, o Flávio Ortega, quando o senhor Marcelo Braga, Bruno Carsucci, Ana Canhedo, que são setoristas que eu confio, dão uma informação desse tipo, aí sim, porque são pessoas, e o Flávio Ortega, que é um excelente setorista, um excelente comunicador e um excelente repórter, né? Ele não faz nada para criar essa polêmica. É polêmica vazia, é uma polêmica que o cara quer para estourar. E vocês que pegam isso, mas que o Roger Guedes é uma porcaria, tudo bem, mas se hoje ele fizer 3 gols, eu quero ver os mesmos que estão falando que é porcaria, falar assim, parabéns, nunca critiquei, que sei das quantas. O cara é bom, tá jogando fora de posição, sim, ponto. Hoje ele vai jogar na posição dele, que é de ponta esquerda. Infelizmente, não dá para jogar o Roger Guedes e o William na mesma posição, e hoje o William tá melhor. Então, é isso que eu falo. Às vezes, a torcida corintiana, ela compra barulho de pessoas que são anti-corintianos. Esse Marco Belo, outros aí são santistas, irmãos. São santistas. Eles estão pouco se ferrando com o que o Corinthians está fazendo. São pessoas que querem apenas a visibilidade. E já falei, o Corinthians tem 40% do Roger Guedes. 40% do Roger Guedes. Se surgir uma proposta da Europa para o Roger Guedes, cara, vão sentar, vão conversar. O Corinthians tem a obrigação de ouvir e acabou. Nenhum jogador é eterno aqui. Nem o Sócrates foi eterno, nem o Neto,
o Rivelino, o Marcelinho, qualquer que seja jogador, não é eterno no Corinthians. Então, ou a gente torce para o Corinthians, ou a gente torce para essas pessoas mal intencionadas, que quando o Corinthians começa a criar uma identidade, começa a criar uma casca, esses setoristas, né, essas pessoas da imprensa querem o Corinthians mal. Por quê? O Corinthians mal vende. O Corinthians mal, eles ganham visibilidade. O Corinthians bem, eles não têm o que fazer. Por quê? Porque o Corinthians bem não gera notícia para eles. O Corinthians bem não vem o anti tirar sarro. Porque o anti quer isso, o anti é aquela mosca que está na sopa. O anti é a mosca que está na sopa. E vocês dão essa oportunidade a esses setoristas fracos, a esses setoristas mal intencionados que querem o ruim do Corinthians. Mais uma vez, um cara extremamente arrogante, um cara que não ouve ninguém e quando é contrariado bloqueia. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acredito. E as informações que eu trago é que o Corinthians não falou nenhum momento com o Paulo Pitombeira. Nenhum momento. Inclusive, esse ano, houveram duas consultas para o Roger Guedes ir embora. Ele falou não, que quer jogar no Corinthians, pelo menos até o meio do ano, até o final do ano. E as pessoas, não, porque o Roger Guedes, não sei o quê. Parem de acreditar nessas histórias. Parem de acreditar. Ele não vai sair do Corinthians nesse momento, tá bom? Ah, mas porque o William tá bem e tem que estar mal? Não, eu quero ter os dois bem. Porque se o William arrebentar no primeiro tempo, o Roger Guedes arrebenta no segundo. Então parem com esse negócio. Segundo ponto, tá? Já começou aquela história das pessoas não têm mais assunto, tá? Então o que acontece? A janela tá fechada. A janela fechou, né? A janela fechou agora dia 12 de abril. E o que acontece? As pessoas, elas não têm mais novidade. Elas não têm mais o novo, né? Hoje o novo é somente os jogos do Corinthians, né? Então, o que dá visibilidade, o que dá views, o que dá notoriedade é o quê? Contratação, aquela... Olha, o Corinthians está trazendo tal jogador, então todo mundo fica, nossa, vai trazer mesmo, não sei o quê. E agora, né? A bola da vez são 3 jogadores. O Fernandinho, né? Que atua no Manchester City, o Felipe, que atua no Atlético de Madrid, e até desenterraram, né, o Paulo Guerreiro do Corinthians. Vamos lá. Primeiro sobre o Fernandinho, tá? O Fernandinho é um jogador, né, que em 2018 ninguém queria o Fernandinho em lugar nenhum, né? Ele foi um dos culpados, né? Eu acho que até o principal culpado daquele jogo do Brasil e Bélgica, né, na Copa do Mundo. Ele foi o principal culpado, aí caçam as bruxas. E o senhor Fernandinho está prestes a completar 37 anos. 37 anos. Fernandinho é um volante, primeiro volante, né? Que atua também como zagueiro. Está no Manchester City há muito tempo, tá? No Manchester City desde 2013, tá? Então faz muito tempo, quase 10 anos no Manchester City. Aqui no Brasil ele começou no Atlético Paranaense, foi vendido ao Shakhtar Donetsk. É um jogador de 37 anos. A gente está cansado já, e a gente vem falando aqui, mas Idália, é verdade que o Fernandinho veio para o Corinthians? Cara, se o Corinthians for contratar um jogador de 37 anos, fecha a base, ou não precisa de Cifute, né? Porque dá para trazer um volante da América do Sul com 21 anos, com 22 anos, com 19 anos, ou o mercado brasileiro aqui, né? Vai olhar a Série A, a Série B, tem tanto jogador bom, mais novo, para que trazer Fernandinho? Olha, Fernandinho para mim é atraso de vida. 37 anos, não dá, né? Porque aí se junta a mais um. Porque agora, o que acontece? As pessoas querem o novo, querem a contratação. Fernandinho. Aí o Fernandinho vem aqui, joga 2 ou 3 partidas mal e aí, porque o Corinthians é time velho, o Corinthians é asilo, o Corinthians é das plantas. Então, Fernandinho, nesse momento, tá? E acaba o contrato dele no meio do ano, e ele poderia se transferir para qualquer outra equipe, não vai vir para o Corinthians. Tá? Fernandinho não tem nenhuma possibilidade nesse momento no Corinthians. Sobre o senhor Paulo Guerreiro.
O Paulo Guerreiro pisou na bola bonito, né, em 2015. O Corinthians tinha feito uma proposta muito vantajosa a ele. Ele recebeu uma proposta do mesmo patamar, um pouquinho superior ao Flamengo, deixou o Corinthians na mão, né? Porque o senhor Paulo Guerreiro tinha tudo para se transformar em mais ou maior do que o Cássio. Na minha opinião, o senhor Paulo Guerreiro, se tivesse ficado no Corinthians e fazendo gols como ele estava fazendo em 2014, 2015, né? 2015 ele começou arrebentando nos jogos. E aí ele recebeu uma proposta do Flamengo, tchau, banana pro Corinthians. E ele foi pro Flamengo. Nada contra, ele pode ir pro Flamengo, ele pode ir para onde ele quiser. Para onde ele quiser. Mas o senhor Paulo Guerreiro é o seguinte, o senhor Paulo Guerreiro pisou no prato, pisou no prato, comeu, cuspiu no prato, comeu, né? Agora que tá, depois que saiu do Internacional do ano passado, não conseguiu se estabelecer em nenhum clube. Ah, mas ele quer encerrar a carreira no Corinthians. Ah, mas ele quer a Last Dance no Corinthians. Desculpa, mas de velho já tem o Jô, que não serve para nada. De velho já tem o Fábio Santos. Ah, mas Dario, o Guerreiro é melhor que o Jô? Pode até ser 300 mil vezes melhor que o Jô, mas não dá para trazer, não dá para arriscar mais, cara. Não dá para arriscar. Então, o que você prefere? Eu prefiro que dê oportunidade ao Giovani. Põe a porra do Giovani para jogar. Põe o Giovani para jogar, porque Paulo Guerreiro não dá mais. Paulo Guerreiro não dá mais. Não tem condições de Paulo Guerreiro no Corinthians. Simplesmente isso. Simplesmente isso. O cara chegou aqui desconhecido da geral. Ninguém sabia quem era Paulo Guerreiro. Tá? Aí o Corinthians fez o quê? O Corinthians foi, né? O cara foi fazendo gol no Campeonato Brasileiro, fez os 2 principais gols do Mundial em 2012. Depois foi fazendo gol pra cá em 2013, 2014, 2015. E na boa, quando ele podia ser um dos grandes da história corintiana, ele deu banana pro Corinthians. E não foi palavra minha, não foi palavra de ninguém, foi palavra dele. No Corinthians eu só jogo, no Brasil eu só jogo no Corinthians. E aí jogou no Internacional, jogou no Flamengo. Desculpa, Paulo Guerreiro, desculpa. Mas se você quer realmente ir no Corinthians, cara, nesse momento não dá. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente será muito grato, e a gente é muito grato ao que você fez em 2012. A gente é muito grato, mas não tem como dar. A gente não é casa de caridade. Entenda uma coisa: o Corinthians não é casa de caridade. A gente está nessa porcaria que nós estamos hoje para trazer jogador que vem aqui só mamar dinheiro no Corinthians. Só mamar dinheiro no Corinthians. Não dá, Paulo Guerreiro. E o último jogador a ser falado, que é o Felipe Zagueiro, tá? Como que tá o Felipe Zagueiro? É o seguinte, tá? O Felipe é um jogador que ele tem contrato, tá? Ele tem contrato com a equipe do Atlético de Madrid até o meio do ano, tá? Ele tem contrato com o time do Atlético de Madrid até o meio do ano. Bom, mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tá? Ele tem 32 anos, tá? 32 anos, essa é a idade do Felipe. O Felipe é um jogador que chegou ao Corinthians há 10 anos atrás, chegou junto com o Cássio no final de 2011. É um jogador que precisou esperar muito tempo para se tornar um bom jogador. No começo, quem se lembra, quem viveu aquela época, sabia que o Felipe entrava, fazia gol contra, era um jogador inconstante, veio do Bragantino para o Corinthians, ele jogou no Bragantino, veio para o Corinthians. Ninguém queria o Felipe como zagueiro. E aí em 2015, tá? 2015, o Corinthians perdeu o Anderson Martins, que não renovou o contrato. Então o Anderson Martins não renovou o contrato. O Corinthians tinha pedido o Kleber, zagueiro, e só tinha o Gil. E aí o Corinthians trouxe, né, o Edu da Sena lá do Santos. O Edu da Sena veio pro Corinthians. Mas antes do Edu da Sena jogar, o Felipe foi titular na principal jogo do Corinthians 2015, no início da temporada, que foi aquele jogo contra o Once Caldas, em que ele fez gol, jogou pra caramba, com escolha de 4-0. Legal. Aí o Felipe começou a ganhar importância, o Felipe começou a ganhar
peso. E jogando ao lado do Gil, que estava passando uma boa fase, o Gil na época, o Felipe foi se transformando em um zagueiro muito seguro, fazedor de gols, né? E aí o Felipe saiu em 2016. Não saiu na primeira leva, saiu na segunda leva em 2016. O Felipe, então, foi jogar, né, em Portugal. Ele foi jogar em Portugal, né? Ele foi jogar no Porto, foi vendido para o Porto, e do Porto ele foi vendido para o Atlético de Madrid. E está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Só que o contrato dele se encerra. E o que acontece? Quando o contrato dele se encerra, ele pode renovar contra o de Madrid, está nas conversas, ele pode ouvir, e é um zagueiro que tem ainda mercado europeu, né? A intenção do jogador é permanecer no mercado europeu, permanecer. Se não permanecer no mercado europeu, aí sim ele volta os olhos ao mercado brasileiro, principalmente ao Corinthians, que ele se diz corintiano, campeão mundial em 2012 pelo Corinthians, campeão da Libertadores em 2012, né? Um cara que participou, né, da era vitoriosa do Corinthians, e aí sim o Felipe viria ao Corinthians. Mas é muito cedo para a gente falar que o Felipe chega aqui em julho. Não. E nesse caso, como é zagueiro, 32 anos, legal, 32 anos não é uma idade tão elevada assim, e traz uma experiência de jogar Champions League, né, de jogar grandes clubes do mundo, como o Porto, como a equipe também do Atlético de Madrid. Mas é muito cedo para a gente falar que o Felipe vai chegar no Corinthians em julho. Então, o que eu falo para vocês, e olha, só lembrando aqui que o Felipe, ele tem contrato, né, com o Atlético de Madrid, e ele é agenciado pelo Bertolucci, Giuliano Bertolucci, que tem alguns jogadores no elenco corintiano. Então, isso torna até mais fácil, mais simples. Mas, como eu falei, o Felipe e a família do Felipe privilegiam ficar na Europa. E isso quer dizer que eles não pensam, por exemplo, vamos lá, ele está no Atlético de Madrid, surgiu uma proposta do Betis, ou do Sevilha, ou do Brescia, quem for, né, equipes menores, ele vai ficar na Europa. Ele quer pelo menos ficar mais uns 2, 3 anos na Europa e depois voltar ao Brasil. E aí, meu irmão, aí já é tarde. Então, eu sempre falo uma coisa para o torcedor corintiano. A gente vive o eterno de férias com o ex. Nós vivemos de férias com o ex. Né? Se você nunca assistiu esse programa, você não sabe do que eu estou falando, vai lá na MTV e procura de férias com o ex. Parece que a qualquer momento vai sair da praia um ex-jogador do Corinthians. Poxa, vamos pensar para frente, vamos trazer novos jogadores, vamos olhar o mercado sul-americano, vamos olhar o mercado brasileiro, vamos olhar o mercado africano, vamos olhar os mercados. Não ficar só, sabe, aquele ciclo, né? Paulinho, Romarinho, não sei das quantas. Isso sabe, é legal, porque o cara vem aqui para um novo contrato, mas, sinceramente, isso já está cansando. Isso já cansa demais. Então, o torcedor corintiano tem que parar de entrar nessa fábula que muitas pessoas contam. Tem muito torcedor que está aqui no YouTube, ou no Twitter, no Facebook, aonde quer que seja, que eles querem simplesmente a viralização. E te enganam. Até hoje, tem gente perguntando se Cavani vem. Tem gente até hoje explicando se o Cavani vem. Cavani não vem para o Corinthians. Isso é fato. Então, meus amigos, é isso o recado que eu tinha que falar, tá? Esse é o recado que eu tinha que falar. Falando aqui sobre Roger Guedes, parem de acreditar nesses setoristas que querem prejudicar o Corinthians. E eles estão muito bem fazendo isso, porque eles já colocaram uma sementinha do mal na sua cabecinha. Você que pensa assim, mas o Roger Guedes, e se o cara viu aí hoje faz 4 gols? O Corinthians ganha lá do senhor Avaí por 4 gols. Eu quero ver a cara de taxa depois, né? Poxa, eu acho que a gente vive no mundo da lua, né? Torcedor corintiano tem que parar com esse negócio, né? Então é isso. Sobre as especulações, nada ainda. Fernandinho, pelo amor de Deus. Guerreiro não vem para o Corinthians. Também o senhor Felipe, é muito cedo de falar se o Felipe vem para o Corinthians, tá bom?
E o jogo contra o Avaí. Demos escalação aqui, a provável escalação do Corinthians, provável escalação do Avaí. É isso, meus amigos. Muito obrigado a vocês que ficaram até agora. No sabadão, vocês sabem aqui que é um vídeo gravado, né? A gente vem fazendo um vídeo gravado aqui. Então, muito obrigado a vocês. Deixem aí seus comentários. Eu vou ler e vou responder todos os comentários que tiverem aqui na minha live, tá? Vou fazer aqui, vou comentar, bater papo com vocês. Então, façam isso aí, beleza? E não se esqueçam, se quer participar aqui do nosso Cartola, o Cartola tá aberto para todo mundo, beleza? Link na descrição, beleza? É isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus. Vamos torcer pro Coringão hoje. Mais uma vitória do Coringão. É isso aí. Fique com Deus. Um grande abraço e dê prioridade para tua família, beleza? Tamo junto. Fique com Deus e vai, Corinthians. Fui!